Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o tema do vídeo é como foi a transição do pré-vestibular para a faculdade. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva para você não perder os próximos vídeos. Já deixa seu likezinho para nos fortalecer. E sem mais delongas, bora para o vídeo. A primeira coisa que eu tive que me adaptar para a faculdade foi o local onde eu fazia os meus resumos. Porque quando eu estudava em casa, né, pelo quadro, aqui naquele ambiente tranquilo, né? As aulas eram online, então eu podia dar pausa, escrever, voltar, anotar de novo. Se eu não entendi, volta, escreve de novo, faz aquela zona no resumo. E aqui foi muito difícil fazer resumos no papel. O professor fala rápido demais, aquele monte de nome esquisito. Por exemplo, sincício trofoblasto. Você não sabe como é que escreve esse trem aqui. Aí, enquanto você pensa como é que escreve, o professor já tá em outra parte da aula e você, meu divino. Então você pergunta pro amigo, e aí rapaz, o que ele falou? Aí nem o seu amigo sabe o que ele falou. Então é uma zona. Não me adaptei pelo resumo à mão, né, no papel. Aí já foi outra história. Então eu comecei a fazer resumos pelo computador. Eu levava o computador para aula, o professor ia falando, você escreve. Podem fazer esse teste. É muito mais rápido fazer resumo pelo computador. Além que você pode pôr foto, você muda a cor, põe em negrito para deixar mais chamativo aquele negócio. Fica com uma estética mais bonita. No papel você escreve. Aí no dia seguinte você vai tentar ler, nossa, onde que é isso aqui mesmo? Onde que se encaixa esse trem aqui? Então essa foi a primeira coisa que eu tive que me adaptar. Uma segunda coisa que eu tive que adaptar, né, para a faculdade foi morar sozinho. Eu morei 1 ano sozinho, aí depois veio a pandemia, mas nesse primeiro ano que eu morei sozinho, eu tive que aprender a cozinhar, aprender a lavar roupa, a fazer faxina. Então isso tudo eu tive que me adaptar, né, porque no pré-vestibular, eu não fazia nada disso, né? Eu só estudava, então a comidinha era feita pelos pais, não tinha que fazer faxina. Uma terceira coisa que eu tive que adaptar foi o meu cronograma, né? Que no pré-vestibular, eu tinha um cronograma certinho. Eu seguia ele certinho todo dia, 2 horas certinha de estudo, meia hora de intervalo. Era essa a rotina mais ou menos. E aqui é uma zona. Tem dia que eu só tenho aula de manhã, tem dia que eu só tenho aula à tarde, tem dia que eu tenho aula de manhã e à tarde, tem dia que eu não tenho aula. Então eu tive que me adaptar a determinado dia. Por exemplo, se na segunda eu tinha aula só de manhã, eu moldava o meu dia para que eu conseguisse estudar à tarde. Se eu tivesse aula só à tarde, moldo o meu dia para que eu consiga estudar só de manhã. Por exemplo, eu vou na academia, se eu tenho aula à tarde, eu vou de manhã. Se eu tenho uma aula de manhã, eu vou à tarde. Então cada dia é de um jeito. Então eu tive que criar um cronograma que eu consigo adaptar ele para determinado dia, né? E isso é muito difícil porque a quantidade de matéria é absurda. Então tem matéria que eu não consigo estudar só de manhã, por exemplo. Então eu estudo de manhã, tenho aula à tarde, volto e continuo aquela matéria à noite, que realmente é muita coisa. Então isso foi uma coisa que eu percebi e que eu acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu tive que me adaptar. Porque eu estava acostumado àquele cronograma certinho, todo dia, era uma rotina, vamos dizer assim, fixa, né? E aqui é uma zona. Então eu tive que criar na minha cabeça que essa coisa fixa não existe mais. Um outro ponto que eu acho muito importante também nessa transição foi que eu trouxe comigo do pré-vestibular que eu já consigo buscar outras fontes, não só a aula, né? Por que eu digo isso? Porque como em qualquer outra faculdade, nós temos professores bons e professores ruins. Então, além da aula, você precisa ser ativo, buscar outras fontes, ler no livro, e isso eu fiz muito no meu pré-vestibular, não porque tinha professores ruins, mas porque era um jeito que eu tinha, né, que é o método ativo, onde além da aula, você procura outras fontes para que você crie aquelas conexões, aquelas interações entre os conhecimentos. Então eu já trouxe isso comigo do pré-vestibular para a faculdade e isso foi uma das coisas também que eu percebi. E o que eu acho que foi a parte mais chata dessa transição foi a saudade, né? Porque a gente fica com saudade de casa, com saudade dos pais, saudade da namorada, saudade do cachorro, saudade da nossa família. E, infelizmente, isso faz parte do processo, né? Que é o que eu digo, né, pessoal? Não importa o começo da corrida e o fim. O que importa realmente é o processo. Essa saudade, infelizmente, faz parte do processo e que eu tive que me adaptar, né? Então a gente criou uma regra, vamos dizer assim, que
Eu volto um mês, ou eles vêm pra cá a cada um mês. Quando eu não consigo voltar, eles vêm. Quando eles não conseguem vir, eu volto. Então a gente teve que criar essa regrinha, vamos dizer assim. Então é isso, pessoal. Foi a minha transição de casa para aqui, para a Famerp. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Se inscreva para você não perder os próximos, que tem muitos temas muito bons vindo por aí. Pode me chamar lá no direct, mateuscirino.med. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, os temas que vocês querem para os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Aquele abraço!